Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Ciência às 6, que é organizada pelo ROML, Centro de Ciência e Viva da Universidade de Coimbra. Reunimos aqui em direto, usando o Zoom, e depois fica arquivado no canal do YouTube do ROML, um conjunto de conversas que são normalmente com cientistas, mas hoje temos digamos, algo um bocadinho diferente. A conversa vai ser com o editor e romancista, que acaba de publicar o seu primeiro romance, e o pretexto para a nossa conversa com o Luís Corte Real vai ser este primeiro romance, está aqui na minha mão, O Deus das Moscas Tem Fome, um livro, digamos, de literatura fantástica, se assim quisermos chamar, mas histórica, que se passa no século XIX em Lisboa. Luís Corte Real é o fundador de uma editora saída de emergência que se tem distinguido não só na literatura fantástica, mas também na ficção científica. Tem editado muitos livros de autores por vezes muito conhecidos. Na ficção científica, por exemplo, Isaac Asimov, que é um grande clássico, mas o George Martin, que esse é dos que vendem bem por causa da série da Guerra do Fogo. E ele tem uma coleção, essa editora tem uma coleção, essa Saída de Emergência foi fundada em 2003, mas tem uma coleção que é uma coisa espantosa, já vai no título número 349, certo? Portanto, isto de facto para tão poucos anos é óbvio. Eu felicito o Luís Corte Real porque num país em que de facto não se lê muito, podemos falar sobre isso, conseguiu arranjar uma nova editora e criar um setor de mercado que, enfim, que pôs mais gente a ler. Suponho eu que há gente para estes livros e para esta coleção de fantástico. Com alguns autores portugueses. Para ele é o primeiro livro. E falaremos sobre a razão do primeiro livro, que é que depois de ter lido muito, acontece a todos, todos não, acontece a alguns, depois de ter lido muito, a certa altura o desafio é, por que não, tento eu escrever a obra, e foi isso que ele de certeza deve ter sentido. Eu conheço bastante daquilo que a Saída de Emergência tem feito através da revista Bank, que é uma revista gratuita que está nas FNACs de todo o país, que tem não só, enfim, muito material sobre fantástico e ficção científica, mas também sobre banda desenhada. E eu confesso que, embora o fantástico não seja a minha praia, o ficção científica já foi na minha juventude, mas a banda desenhada continua a ser para mim uma tentação. Eu tenho uma boa coleção de banda desenhada. Não vou demorar muito, porque o próprio autor falará da obra. Mas só dizer, e esperando que isso convide à leitura, eu li com gosto o livro. O livro é um conjunto de contos, mas que formam, digamos, tem uma certa unidade, porque há um personagem central. O personagem dá pelo nome de Benjamin Tormenta, que é designado detetive do oculto. Portanto, temos aqui uma espécie de Sherlock Holmes, mas este Sherlock Holmes não resolve casos normais de polícia. Ele resolve casos, digamos, do sobrenatural. Passa-se, digamos, no século XIX, no tempo de Eça de Queiroz. Aliás, o próprio Eça de Queiroz entra aqui na história. Vai a certa altura consultar o detetive, e o detetive quer logo descartar. Um amigo tinha suicidado, o Eça de Queiroz, e, não, enfim, é ficção. E ele diz, o Benjamin Tormenta diz assim: eu conheço alguém na polícia, toma conta. Não, mas isto foi uma coisa, isto é uma coisa misteriosa. Teve de convencer o Benjamin Tormenta que o caso era para ele. Portanto, o Benjamin Tormenta é um homem que alia a um cérebro, digamos, que consegue ter estas ligações, também uma capacidade física extraordinária, não é? Faz lembrar o Indiana Jones, ou sei lá, exagerando um bocadinho o Bruce Lee, que consegue, digamos, lutar com todos e ganhar a todos. Para dar uma ideia, digamos, da escrita do livro, eu leria aqui um bocadinho.
porque um parágrafo é algo que nos dá logo o tom do livro, que é uma carta de um comissário de polícia, portanto, na Lisboa oitocentista. Ele chama-se Ramalho Augusto, comissário da 2ª Divisão da Polícia Civil de Lisboa. Eu suponho que o autor investigou isto tudo e é capaz de haver mesmo essa 2ª Divisão da Polícia Civil de Lisboa. Eu acredito plenamente que haja esta polícia. E escreve ao Comissário-Geral, e então conta uma cena em que o detetive vai apanhar um suspeito, um francês ruivo que está numa taberna, num sítio sórdido de Lisboa. Se quiserem saber de sítios sórdidos de Lisboa, esta é uma boa introdução. E só 2 ou 3 parágrafos. Dirijo-me a Vossa Excelência, Sr. Comissário-Geral, em obediência ao seu pedido para lhe descrever da melhor maneira que conseguir, já que não me considero hábil nas palavras, o que presenciei esta noite, quando na companhia do Sr. Benjamin Tormenta, que as más línguas dizem comungar com as trevas, percorremos os bares mal afamados que há pelos arrabaldes do Cais de Sodré, para grande infortúnio dos moradores e incómodo de quem tem de passar por estes locais. Ora, não foi na primeira taberna que encontramos o francês, a quem chamam o Ruivo, nem na 2ª ou 3ª que visitámos. Mas recolhendo informações da freguesia que se lança nestes antros, toda ela procedente da menos escolhida sociedade, fomos encaminhados para uma taberna que os embarcadizos franceses gostam particularmente de frequentar, pois que o dono é ele mesmo um gascão que fugiu de Bordeus, diz por matar a mulher que andava amantizada com um lanceiro. Vossa Excelência é conhecido por ter lume no olho, e não lhe estarei a dar novidade alguma se lhe disser que o estabelecimento que encontramos, talvez mais apropriadamente apelidado de buraco ou caverna, era um antro de desmoralização, concorrido por homens e mulheres de reputação duvidosa, onde se comia e bebia até altas horas da noite, no meio de uma vozeria e tumultos incríveis. Como Vossa Excelência me pediu descrição, quando chegámos à dita taberna, descrevi a aparência física do morro, tal ruivo, ao Sr. Benjamin Tormenta e permanecia à porta junto de ébrios que cambaleavam quando não cuspiam ou vomitavam para o passeio. A língua francesa ouvia-se falada, gritada e cantada, como se estivéssemos num qualquer antro parisiense e não na cidade de Lisboa. Alertei o detetive para isso mesmo, mas ele não me pareceu preocupado. Para ser sincero, o olhar dele estava ausente, como se ocupado a escutar algo que a mim não me chegava aos tímpanos. Vossa Excelência que me perdoe se pareço imaginar coisas, mas já vai perceber o porquê na exposição que lhe farei de seguida. E eu não vou expor mais, porque isto é das cenas que vale a pena fazer no cinema. Se o Steven Spielberg está com falta de argumentos, esta cena daria, digamos, uns bons 5 minutos de um filme do Spielberg. Era preciso arranjar alguém com um grande treino físico, porque ele despacha o francês, digamos, o ágil Benjamin Tormenta, despacha ao francês com uma facilidade. No final, o Benjamin Tormenta, o francês, diz tudo, confessa tudo, diz tudo, todas as maldades que fez e promete emendar-se. Quer dizer, não é impunemente que se enfrenta um detetive do oculto como o Benjamin Tormenta. Bem-vindo, Luís Corte Real. Obrigado. Porquê é que escreveu este livro? Qual foi a chamada interior que sentiu? De onde é que veio a voz para este Benjamin Tormenta? Antes de mais, queria agradecer o convite, Carlos, que é uma grande honra estar aqui consigo. Sou um grande fã da sua carreira, dos livros que publicou, do serviço que faz pela ciência. Nós, na Saída de Emergência, também temos uma coleção de ciência. Eu não disse isso, que é para o próprio dizer. Pronto, temos e... Chama-se Eu Amo a Ciência, não é? Chama-se Eu Amo Ciência. Já tem também umas dezenas de títulos. Temos trazido imensos autores a Portugal. Temos alguns nomes fortes, como o Neil deGrasse Tyson ou o Brian Cox. Temos trazido a Portugal muitos autores, mas o Carlos Filhais, para mim, e a coleção extensa, muito extensa, que tem na Gradiva, continua a ser uma referência. Portanto, muito obrigado por ter convidado, é um prazer. Eu não posso falar de ciência, porque apesar de gostar muito de ciência e ter imensos livros de ciência e ler muita ciência, não percebo nada. Eu sou um curioso. Não é o único. E realmente a editora Saída de Emergência foi criada em 2003, portanto tem quase 20 anos. E foi criada para publicar literatura fantástica. Foi essa a ideia. Porque há 20 anos eu era copywriter, trabalhava em agências de publicidade, era criativo, e não encontrava em Portugal editoras
que publicassem boa literatura fantástica. Ou seja, fantasia, ficção científica, horror, não havia. Então, como hobby, criei a editora, mas rapidamente percebi que o fantástico, onde se inclui a fantasia épica, como por exemplo um Tolkien, ou um George Martin, ou a ficção científica, um Asimov, ou milhares de outros autores, é um género que vende, a regra geral, vende muito mal. E a editora não poderia nunca sobreviver se continuasse a publicar apenas aquele nicho. Como tal, nós começámos a publicar outras coisas. A literatura romântica, romance histórico, thriller. E mais recentemente começámos também com os livros de ciência, há coisa de 3 anos. Portanto, hoje em dia a Série de Emergência é uma editora generalista. Tem desde banda desenhada até poesia e todos os géneros que estão no mercado, praticamente. Mas a nossa paixão... O livro já tem a editora até hoje, uns centenas? A editora já deve ter quase 1000 livros. Sim. Já deve ter mais de 1000. Sim, mais de 1000. Nós publicamos cerca de 100 livros por ano, atualmente, o que é muito livro. No mercado nacional publicam-se quase 30 mil títulos por ano. Se tivermos em conta que é um país onde praticamente não se lê, é muito livro. É um livro a cada meia hora, eu costumo dizer, a cada meia hora há um livro. Pronto, é certo que muitos são tiragens limitadas ou edições de autor, com 100 exemplares, mas não deixam de ser livros que depois podem ou não ser distribuídos, mas que há um excesso de variedade. E não seria um problema se depois as vendas fossem... Se o break-even fosse atingido, não é? Se as tiragens médias fossem de 3, 4 mil, era ótimo. O problema é que em Portugal as tiragens são muito baixas. Às vezes não se conseguem cobrir os custos de produção. Portanto, é uma aventura... É um país difícil para ser escritor e para ser editor. E até vem o exemplo agora da pandemia do Covid. Em Espanha, e um pouco por toda a Europa, as pessoas quando ficaram em casa, confinadas, leram muito mais. Eu tenho vários amigos em Espanha que me dizem que foi um ano fenomenal para as editoras, porque as pessoas com mais tempo, mais disponibilidade em casa, leram mais. Ora, em Portugal, os livros caíram 20%. As pessoas veem séries, não é? Foram ver as pessoas estão a ver em televisão atualmente. Não têm tempo para ler, mas têm tempo para ver 3 ou 4 horas de Netflix por dia. Luís, mas a Feira do Livro não correu mal. Não, a Feira do Livro foi uma surpresa, correu muito bem, muita gente, muito livro, muitos lançamentos, nós não nos podemos queixar. O problema é mesmo nas livrarias, pouco frequentadas, pouco movimento, poucas vendas, e as novas gerações estão a ler menos. Eu há uns tempos achava que as novas gerações estavam a ler mais, mas nós não tínhamos ainda a Netflix. Quando a Netflix apareceu, e com ela as Amazon Primes e as Disney Plus e todos os outros canais de streaming, foi uma machadada abrupta nos hábitos de leitura. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos anos. Porque é que os jovens não leem? Isso tem a ver com a escola não fomenta a leitura, apesar desses programas todos, o ler mais... Eu acho que o maior erro, um dos muitos erros, se calhar, que as escolas fazem é pôr os miúdos a ler Eça de Queiroz. Eu sou um fã incondicional dessa de Queiroz, e quem ler o Benjamin Tormenta vai perceber que eu vou buscar tudo o que posso ao Eça, tanto à ficção como à não ficção dele, mas nós temos que ter uma certa maturidade para ler Eça. E essa maturidade, hoje em dia, não se tem aos 10, 12, 14, 15 anos, em que os miúdos só leram o Diário do Banana e de repente mandam-nos ler os Maias. Obviamente, eles odeiam a experiência e nunca mais na vida... Nunca mais pegam os livros. Nunca mais pegam um livro do Eça de Queiroz, pelo menos. Ou As Viagens na Minha Terra. É um suplício para um miúdo que leu o Diário do Banana e leu algumas bandas desenhadas. Isto porque no seu tempo, e até no meu tempo, que sou um bocadinho mais novo, mas também no meu tempo, não havia internet, não havia serviço de streaming, não havia televisão, havia um RTP1 e RTP2, que grande parte do dia estava desligada, não havia nada, era à tarde. Pois. Se queria ver desenhos animados, tinha que esperar pelo domingo de manhã. Pois. Ou seja, o livro era a grande ferramenta, era o grande passatempo que nós tínhamos. Era a companhia que tínhamos. Era uma companhia para durante o dia, quando nos deitávamos à noite. Agora à noite vamos buscar o telemóvel.
Vão à casa de banho, levam o telemóvel. Estão à espera do médico no consultório, é o telemóvel. Vão no comboio, é o telemóvel. Outro dia fui a um médico, uma consulta, e não me deixavam levar um livro. E eu disse, o teu telemóvel deixa, o telemóvel deixamos, não podemos tirar. Mas livro não pode, não, por causa do Covid, não sei o quê. Não me deixaram levar um livro para a sala de espera. No entanto, está provado que poucas coisas são tão sujas como os telemóveis. Pois. Porque a gente mexe neles na rua, quando está nos transportes públicos, e com as mãos com tudo aquilo que elas têm, depois aquilo fica ali agarrado. Acho que os livros são bem mais limpos, apesar de tudo. Mas pronto, eu não quero parecer um velho do Restelo a choramingar. Não, mas é preocupante. Acho que devíamos preocupar mais do que normalmente nos preocupamos. Porque quem não lê acaba por não ter visão do mundo, quer dizer, tem uma visão limitada do mundo. Sem dúvida, isso nota-se depois em muitas coisas do dia a dia. O livro é uma viagem, não é? Seja um livro de ficção ou de não ficção, é uma viagem. É uma experiência que não se tem a navegar no Facebook, nem a jogar um joguinho no telemóvel, e nem sequer a ver televisão, porque já está tudo mastigado, já foi tudo interpretado por um realizador e por um produtor e por uma série de autores. Nós só estamos a ver o resultado final. Quando nós lemos uma Guerra dos Tronos de George Martin e temos nós que visualizar todas as cenas que ele descreve, as personagens e as expressões faciais e os próprios cenários épicos, é um esforço intelectual muito diferente de olhar para uma tela onde está tudo feito e nós só até podemos estar a comer, a ouvir música e a ver a série ao mesmo tempo, porque aquilo já está tudo feito. Portanto, o esforço intelectual é completamente diferente. E acho que isso vai marcar as gerações. Pois, eu acho que o futuro, as oportunidades serão menores para quem não ler. É tão simples como isso. Quem não ler terá uma visão do mundo bastante limitada, quer dizer, é condicionada pelos ecrãs que frequenta, não é? Que podem ser mais ou menos, mas nunca tão à amplitude que estão a fazer. Mas voltemos ao Benjamin Tormenta. Porque então este personagem novo, que é original, não é? Pelo menos em Portugal. Exatamente, eu sou um grande fã de literatura fantástica. E no fantástico eu incluo a fantasia, a ficção científica, o horror, a história alternativa. Portanto, a literatura fantástica é a literatura que está em oposição à literatura realista. Portanto, o Essa de Queiroz era um realismo. Ele tentava... Tem o Mandarim, que é uma coisa... Tem o Mandarim, exatamente, mas a obra dele é fundamentalmente uma literatura realista, sim, pouco romântica, que é maravilhosa, é o nosso expoente máximo desse género. Também adoro Essa de Queiroz também. Para mim, é o melhor autor que nós alguma vez tivemos, o mais inteligente, o que melhor escreve, o mais elegante, não tem comparação nenhuma com absolutamente mais ninguém, uma opinião... Há quem prefira ao Camilo, Pois há, e há quem prefira outros, mas eu acho que não tem comparação. Mesmo um Camilo, um Almeida Garré, que são um bocadinho mais antigos, não... Para mim, o Essa tem o português mais perfeito. Não há palavras a mais, não há palavras a menos, não há frases longas, não há frases curtas, está tudo perfeito, está tudo certinho. Ele até parece que é fácil para ele. Eu lembro-me de um texto da Maria Filomena Mónica sobre o Essa, e se o Carlos me permitir, eu tenho aqui à minha frente até ali, sim, que é muito... A Maria Filomena Mónica, num livro dela, que eu não sei qual é, porque eu tive que ler imensos. Ela tem vários sobre dela. O Essa. Tem uma biografia que ela escreveu-se dele. Uma excelente biografia, assim, eu li duas, a dela e depois outra do outro autor, mas ela dizia... Eu gosto das coisas da Filomena Mónica, eu sei que há quem não goste, mas eu gosto. Não, é soberba. Essa criou o português moderno, a língua que usamos. Para trás ficaram gerações de romancistas que, tendo herdado o estilo da oratória sacra, utilizavam uma prosa tão barroca que se tornou incompreensível. Nos livros dessa não encontraremos os exercícios de estilo, as acrobacias de eloquência, as singularidades vocabulares que ao longo dos séculos suscitaram o entusiasmo de um país analfabeto. Essa pegou na língua que herdar e, para nosso benefício, transformou-a de alto a baixo. Quem não conhece os rascunhos dessa pode pensar que as obras saíam da sua pena com facilidade. Uma análise das provas tipográficas à guarda da Biblioteca Nacional demonstra o contrário. A fim de que nenhuma obscuridade subsistisse, nenhuma divagação distraísse o leitor, nenhum diálogo soasse falso,
A sua prosa passava por um crivo exigente. Daí o seu estilo, claro, despojado e luminoso. Daí o prazer que a leitura de Os Maias proporciona. Eu acho que é um resumo É uma excelente. boa descrição, é. Portanto, aqui temos um livro escrito por um leitor do Essa, em que a influência do Essa de Queiroz está muito visível e que se passa no tempo do Essa de Queiroz. Exatamente. Eu tentei colunar a escrita, eu tentei escrever como o Essa, que não consigo, sou o primeiro a dizer não consigo e ninguém consegue, porque o Essa era um gênio, era o Cristiano Ronaldo do futebol, quer dizer, qualquer pessoa entra dentro do campo e quer jogar como o Ronaldo, mas não consegue. Pronto, também ninguém consegue escrever como o Essa. Agora, eu tentei reproduzir as descrições e, desavergonhadamente, roubei todas as descrições do Essa que me deram algum tipo de jeito ou de utilidade, seja descrições de mulheres, de homens, de paisagens, de ruas, do céu, do mar, do rio. Se eu achava que ela podia ter lugar no meu livro, eu colocava cá, desavergonhadamente. Depois, obviamente que o mundo do Benjamin Tormenta é um mundo muito, muito diferente do mundo das personagens do Essa. Claro. O Essa escrevia um mundo realista, onde apenas acontece aquilo que as leis naturais e da física permitem, e as suas tramas andam à volta de casos de amor, ou de traição, ou de juventude, são histórias realistas, muito bem escritas, dramáticas. O Benjamin Tormenta é um livro, enquadra-se num género fantástico, ou seja, para além das descrições bonitas do Chiado, que encontramos no Essa, e dos clubes, e das casas dos aristocratas, e dos Grêmio cafés. Literário, essas coisas. Exatamente, dos botequins da época, e das roupas das senhoras, e do rei, Dom Luís a passar. E da a ópera. A ópera, exatamente. Tenho aqui um livro imenso sobre o Teatro de São Carlos, onde vou buscar as descrições. Muitas personagens do Essa vão ao hotel, vão a São Carlos. No Benjamin Tormenta, nós temos o outro lado de Lisboa. As tabernas sujas. Exatamente, o lado negro, o lado sujo, o lado criminoso, o lado dos fadistas, da moraria, da alfama, das casas de ópio, das prostitutas. Os fadistas que tinham péssima fama, porque andavam sempre de navalha, sempre a facar uns aos outros, aquilo era um mantro. Há um quadro, o Fado, do Malhoa, que está no Museu do Fado, e que mostra isso. O tipo era um presidiário, o tipo que está a cantar o fado, e ela é uma prostituta que está ao lado. Elas eram prostitutas, eles eram chulos, e todos ex-presidiários que andavam à pancada com a polícia todos os dias. Portanto, é um mundo que é contemporâneo do Essa, é contemporâneo daquele Chiado e daquele passeio público e daquele Rocio do Essa, mas as personagens do Essa não entravam nestes becos, nestes sítios. E eu tento juntar o lado negro de Lisboa ao lado mais luminoso e contar a história de um detetive do oculto que tem que manobrar nesses dois lados da Lisboa. Porque todas as cidades têm um lado e têm um reverso desse lado. E onde é que estão as fontes para esse lado oculto? Não, esse lado mais escuro de Lisboa. Como é que uma pessoa... Ainda hoje há restos disso, uma pessoa pode... vai ao Cais de Sodré, não é bem a mesma coisa, aquilo até tem não é. Hoje em dia Lisboa é mais luminosa do que outra coisa. Portanto, foi através de pesquisa. Eu li a obra toda do Essa, a ficção, e uma parte da obra dele que eu conhecia menos, que era a não ficção, as cartas dele, os ensaios, as notas contemporâneas, as cartas de Inglaterra. É muito boa a literatura. Muito interessante para conhecer a época. Depois é preciso pesquisar, que é algo que um escritor, quando escreve num período histórico, fundamentalmente se escreve num período histórico que não é o seu, tem que fazer e tem que gostar de fazer, é pesquisa. Eu adoro pesquisar, eu estou sempre com um olho na pesquisa. Eu se vou a algum lado... Mas na internet, nos alfarrabistas, nas bibliotecas, ou não? Muita internet, porque a internet é uma ferramenta, quando bem utilizada, isto é uma dádiva dos deuses. Portanto, muita internet, centenas de horas de internet. Mas os americanos copiaram muitos livros portugueses, não é? Há muitos livros que foram de facto, scanados. Pirataria ou assim? Talvez. Não. Nos Estados americanos é mais fácil encontrar livros
livros, digamos, portugueses antigos e revistas, etc., por vezes em universidades americanas, do que cá. Nós não houve ainda um grande esforço de digitalizar o nosso património do século XIX, XVIII. Exatamente, é verdade. Refere-se a livros que já estão no domínio público, Isso mesmo. são do interesse científico ou social. Ou geral, revistas, Sim. publicações da época, os crimes, os jornais da época. Pronto, assim, pesquisando bem na internet encontram-se tesouros de informação sobre Lisboa, muitos blogs de amantes de Lisboa que falam sobre as ruas que desapareceram, as ruas que mudaram de nome, as ruas que tinham certos monumentos que foram deitados abaixo, ou a muralha foi deitada abaixo, ou depois ardeu. Portanto, há muita informação na internet e eu tentei ao máximo ser fiel à realidade. Eu tento não falar num hotel ou num botequim ou num restaurante ou numa rua se ela não existia naquele ano, de 1874, que é quando se passa o livro. É realista, num certo sentido, este livro fantástico é realista. A nível das descrições, eu tento, não quer dizer que não cometa algumas gralhas, ou que não tome às vezes alguma liberdade criativa, mas eu tento ao máximo transportar o leitor para 1874, para aquela Lisboa. Então tenho muitas cenas no Chiado, tenho cenas no Cais de Sodré, tenho cenas na Praça do Comércio, tenho cenas em Alfama. No cemitério do Alto São João. Nos vários cemitérios, na morgue. Sintra, aquela descrição da morgue. Há um capítulo em Macau. Há um capítulo em Macau, um em Sintra. A descrição da morgue, que é uma descrição horrenda que o livro tem, o próprio Tormenta, que está habituado a ver tudo, ele sente um certo asco quando visita a morgue. Aquela Casa do Depósito, Casa do Depósito, não é assim que se chama? No cemitério. Exatamente. Aquela descrição que está ali horrenda, Carlos, é 100% retirada de jornais da época. Cerravam mesmo ali os mortos, aquilo era. Apodreciam, os vermes saíam dos corpos e iam descendo as escadas e vinham para a rua. As pessoas passavam na rua e viam os vermes que tinham saído dos corpos putrefactos a passar no passeio. O fedor vinha cá para fora. A medicina legal é dessa época, aliás, é na altura em que se começa para decidir crimes, começa-se a fazer autópsias de cadáveres, etc. Final do século XIX só. Temos várias autópsias também no livro. E o Carlos perguntava, o Benjamin Tormenta, o detetive do oculto é uma das figuras mais emblemáticas da literatura fantástica, seja na banda desenhada, seja no cinema, seja na televisão e na literatura. O detetive do oculto que investiga casos paranormais, uma espécie de fecheiros secretos vitorianos. E essa figura do oculto, regra geral, está... Ela vive em Londres, não é? Passa-se em Londres, normalmente. Londres, ou em Nova Iorque. Naquela Londres misteriosa, cheia de nevoeiro, onde vive o Jack the Ripper, onde vive o Sherlock Holmes, onde vive aquelas figuras, o Drácula, aquelas figuras todas da literatura gótica e da literatura vitoriana. E depois, alguns desses detetives do oculto estão centrados em Nova Iorque, aquela Nova Iorque também do início do século XX, ainda misteriosa. Eu queria muito fazer isso em Lisboa, em Portugal. Nós temos uma cidade tão linda, um país tão lindo, uma cidade cheia de história. Uma cidade que tem várias camadas, não é? Desde os antigos fenícios até os dias de hoje. E até há um início de um conto, que há pouco falávamos, que eu tentei precisamente mostrar... Podemos ouvir um bocadinho, dito pelo autor. Eu adianto, é uma oliveira, é a história de Lisboa vista através de uma oliveira que percorre todo o tempo, porque as oliveiras podem ter 3.000 anos, não é? Ou mais, exatamente. Então, essa oliveira é testemunha do nascimento e da evolução de Lisboa, incluindo do terremoto, e chega mesmo ao século XIX, e o Tormenta tem que assassinar alguém debaixo dessa oliveira devido a um caso, não quero dar spoilers, como se costuma dizer, mas é essa antiguidade de Lisboa. Fundamentalmente, Lisboa era a capital de um império. Era uma das capitais de império mais antigas da Europa, que tinha colónias em África, na América, na Ásia. Portanto, era um centro agregador de culturas, de línguas, de mistérios, de navios, com os porões cheios de coisas que nós não sabemos o que é que era. E eu quis dar essa grandeza a Lisboa que nós costumamos ver apenas em Londres e em Nova Iorque. Portanto, passa-se em Lisboa, passa-se nessa Lisboa, e numa era que me fascina, esta era vitoriana.
eu acho que foi fascinante. Não é que eu quisesse lá viver, acho que nenhum de nós queria viver em 1874, basta dizer que Morria-se de todo tipo de doenças. de Era tudo. Ok, cólera, tifo, febre amarela, bastava, até peste. bastava uma boa infecção nos dentes e com um bocadinho de azar morria-se. É preciso dizer também que falávamos há pouco dos hábitos de leitura. Tuberculose, morria muita gente de tuberculose. Exato, é verdade, tuberculose ainda durante muitos anos. Mas falávamos há pouco dos hábitos de leitura dos portugueses. Nesta altura, Lisboa tinha 85% de analfabetos. 85%. Portanto, Mais que as cidades europeias, não é? Mais que as cidades europeias. A Suécia, nessa altura, tinha 90% de alfabetizados. Era ao contrário, precisamente. Era o oposto. Por alguma razão, a Suécia também hoje em dia tem outros hábitos e tem outra riqueza e nós ainda não temos. Isso explica ainda hoje o nosso estado de desenvolvimento, porque não é em 100 anos que chega para anular, digamos, esse analfabetismo. Nós ainda hoje temos taxas de analfabetismo que, apesar de pequenas, são grandes comparadas com os estándares europeus, não é? Comparado com a média europeia, sem dúvida. Então, pronto, o que eu ofereço neste livro é uma viagem ao século XIX, uma série de casos misteriosos e com toques de sobrenatural, em que eu tento misturar a história de Lisboa, o processo do Estávora, Pinamanico. Isso é século XVIII, os Távoras são século XVIII. Há aí uma parte em que há um curto-circuito na história, não é? O caso do Estávora é século XVIII, mas as consequências do processo do Estávora, estas consequências específicas, manifestam-se só no século XIX, neste caso em que o Tormenta se vê envolvido. Portanto, é uma viagem no tempo que eu proponho, em que eu tentei ser o mais fiel possível à época, tentei ser realista, mas depois temos as liberdades do fantástico, dos demónios, das monstruosidades, dos livros, daqueles velhos tomos que têm um poder mágico lá dentro, oculto. Isso até explica o caso dos Távoras, não é? Aquilo foi qualquer bicho estranho que ali apareceu, tomou conta daquilo tudo e ficou tudo maluco. Exatamente, a história é mais ou menos assim, é verdade. Eu também não quero contar muito. Olha, mas talvez, para as pessoas que nos estão a ouvir, essa parte da Oliveira mereça talvez uma leitura, 2 parágrafos, pelo autor, se aí tiver à mão o livro. Tenho. Olha, não quer ser chato, mande-me calar. 2 parágrafos. Quando achar que é demais, mas é uma parte que eu queria muito contar a história de Lisboa muito rapidamente no livro, e na altura gostei muito desta solução, mas sempre com receio que fosse só eu que gostava. Mas curiosamente eu tenho tido bastante feedback do livro, e na Feira do Livro, que correu bastante bem, fizemos lá uma apresentação, muita gente apareceu já com o livro, já o tinha lido, e o que eu notei foi uma surpresa por haver este género de literatura em Portugal. Porque Mas são jovens? Os que lá iam eram jovens? Sim, pessoal de 20, 30, 40, sim. É pessoal novo, que eu não conheço, compraram porque lhes agradou a capa ou a sinopse, e é surpresa por realmente não haver muita literatura fantástica passada em Portugal, com a história de Portugal, com a paisagem de Portugal. Portanto, eu posso ler muito rapidamente isto, Carlos, quando achar que estou a alongar, por favor, mande-me calar. Então, entre as vielas da Alfama, sufocada pela sombra de edifícios antigos, há uma oliveira, ou o que resta de uma oliveira, e esse tronco oco e seco, onde a vida subsiste em poucas e finas ramagens, testemunhou toda a história de Lisboa. Nasceu quando um jovem extrimínio, isto é o povo mais antigo que há referência em Lisboa, na zona de Lisboa. Como é que se chama? Extrímnio. São os estrímnios, que viveram já aqui há uns milhares de anos. Nasceu quando um jovem estrímnio, sentado ao sol, a observar o estuário tranquilo do rio, cuspiu uma azeitona para a erva. Foi a única herança que o rapaz deixou antes de ser arrastado pelo seu próprio povo rude, que dormia no chão e comia bolotas, para ser sacrificado por anciãos que lhe procuraram o futuro nas vísceras. Não gostaram do que viram. Foi sepultado ali perto onde os Ófis, sob os estandartes da sua deusa serpente, montaram um acampamento antes de derrotarem os estrímnios. A oliveira era pouco mais do que 2 folhas tenras na encosta empedrada quando fundaram o Olisipo. Nascia Lisboa tal como acabara de nascer a oliveira. Mais tarde, vindos do longínquo Líbano, chegaram os fenícios, que perto da jovem árvore estenderam tecidos e porcelana para trocar. As suas mãos calejadas de navegadores levaram em troca cobre e estanho,
mas também deixar o alfabeto de 22 consoantes para dar voz aos homens sábios e objetos de adorno para enfeitar as mulheres vaidosas. Os gregos sentaram-se na sombra pequena da árvore, bebendo da boa ânfora, e deixaram rolar moedas perante os joelhos que se perderam nas raízes da oliveira. Essas moedas estão agora escuras e indecifráveis entre as raízes mais fundas e secas da venerável árvore. A oliveira viu a cidade a crescer, e a frota cartaginesa de Hanão, com 60 navios de 50 remos cada, a desenrolar-se na foz do rio como a sombra preguiçosa de uma cordilheira. Quem se lembra dos Sempsos e dos Cônios, vindos do longínquo Cáucaso, e que bateram os trilhos de terra que sulcavam perto da árvore? Também eles se sentaram na sombra das ramagens oscilantes, e a árvore alimentou-os e não os esqueceu. Os celtas e os iberos colheram azeitonas dos ramos, homens dos seus clãs urinaram num tronco espesso, viram-na inflamar-se com um relâmpago traiçoeiro e recuperar sob o sol bondoso e a brisa das colinas que abraçavam Lisboa. E os seus descendentes, os lusitanos, beberam e urraram de noite, bem perto da árvore, para na manhã seguinte marcharem contra as legiões de Roma. A oliveira viu os romanos chegarem para ficar. O trilho de terra recebeu pedra, e carroças lentas passaram com vinho, pão e azeite. Ao longe viam-se aparecer silhuetas de quintas, vinhedos e aquedutos. As primeiras cruzes ergueram-se, felizmente nenhuma feita com lenho da oliveira. Quando Lisboa ardeu, chegaram os suevos, com as suas espadas e os espigueiros, e depois os visigodos, com as belas joias com que ornamentavam as igrejas em forma de cruz. Quando os povos do norte de África se instalaram, a oliveira já se encontrava rodeada de casebras. Nos campos ergueram-se tanques e noras, nos telhados, chaminés e terraços, cresceram pés de árvores exóticas, laranjeiras, limoeiras e figueiras. As carroças já não levavam apenas vinho, pão e azeite, traziam também abóboras, cenoura, açúcar. A árvore apenas tinha saudade de ver a foz do rio, o sol a mergulhar num desvario de fogo no mar, as escarpas lilazes do outro lado das águas a adormecerem no crepúsculo. Quando um dia, sob um céu cor de aço, os mercenários cristãos entraram nas muralhas atrás do primeiro rei da nação, a cidade ardeu. As mulheres foram estupradas, as crianças pisadas, os homens debolados, o ouro levado no meio de grunhidos ensandecidos. O caminho muito bem, ficamos aqui pelo início da nacionalidade. Exatamente. E vemos, digamos, de algum modo a pré-história de Lisboa pela vista de uma oliveira, não é? Chegamos ao fim. Sim, é, digamos, uma visão original, diferente da história de Lisboa, e este livro até pode funcionar pedagogicamente. Quem apanha estas páginas, apanha aqui todo o resumo do que é, enfim, a história de uma cidade que já foi tudo, não é? Uma cidade que já foi tudo. A história é fascinante, a quantidade de povos que se cruzaram aqui, ao longo dos milénios, literalmente, e que foram deixando cada um o seu pedacinho, o seu legado, tudo misturado. Aqui estamos nós, 2.000 ou 3.000 anos depois, uma Lisboa bonita, que está a recuperar bastante, está uma cidade linda. Espero que aquele outro terremoto, não é, que os cientistas dizem que há de chegar, porque é cíclico. Epá, espero que nós não conseguimos prever. Não há no estado atual da ciência maneira nenhuma de prever um terremoto. Agora as pessoas estão um bocadinho nervosas porque há um vulcão nas Canárias, mas as Canárias estão lá muito longe e não tem nada a ver com eventuais terremotos, digamos, aqui na nossa zona. Mas a cena do terremoto em Lisboa, por exemplo, é, digamos, dos espetáculos de destruição o maior espetáculo de destruição, vamos chamar assim, não é? Que a Europa já viu, foi a maior catástrofe da Europa. E, de facto, foi uma cidade que... Oliveira ainda não chegou a essa parte, mas foi uma das cenas da nossa história, trágica, com certeza, mas que permitiu erguer por cima das ruínas a Lisboa que temos hoje. É verdade, mas perdeu-se tanta coisa, não é? A nível de obras de arte, de livros... Sim. A biblioteca de Dom João V foi tudo embora. Foi tudo embora. Quer dizer, a onda, o tsunami deu cabo, digamos, do instrumentos científicos que o rei também tinha. O rei Dom João V era amante da leitura. O primeiro observatório astronómico em Portugal, num sítio fixo, foi no teto do Palácio Real, que foi destruído pelo terremoto, que era ali na ala poente do Terreiro do Paço. E, portanto, foi, digamos, um choque, não é? Mas isto deu origem, digamos, a páginas também da literatura mundial.
quem é que escreve sobre Lisboa? O Voltaire, o Kant, o Goethe, anos mais tarde, o Goethe escreve sobre Lisboa, o Rousseau escreve sobre Lisboa, digamos, os grandes espíritos da época ficaram completamente impressionados pelo desastre, chamado desastre de Lisboa. Enfim, voltando ao livro, há aqui um capítulo que é de uma autora convidada, que é a escritora Anabela Natário. Ela própria, enfim, tem publicado livros sobre história. E qual foi a ideia de trazer uma autora convidada para escrever? Isto tem muito a ver com os folhetins, não é? O Essa Queiroz também fazia, com o Ramalho Ortigão, não é? Exatamente. Mistério da Estrada de Sintra. Mistério da Estrada de Sintra. Como é que foi esse entrosamento com uma outra pessoa, com uma outra autora? Ela entra no jogo, não é? Ela entra no jogo. Ela entra no jogo. Ela escreve um conto do Benjamin Tormenta que se entrelaça com os outros, com o estilo dela, obviamente, e foi um desafio grande, porque a personagem não foi criada por ela, portanto ela teve que apreender a personagem, os maneirismos e as particularidades para poder escrever o seu conto, que é um conto pequenino que está a meio do livro. Ora, a ideia aqui é dos universos partilhados. No início do século passado, anos 20, anos 30, nos Estados Unidos havia aquela literatura chamada pulp, que era uma literatura, a ficção de pulp, que é um papel de muita má qualidade, onde se escrevia uns contos rápidos, que eram lidos e deitados fora, para o povo que não era analfabeto, mas pouco mais do que isso era. Ora bem, apesar dessa escrita que era para deitar fora, nasceram aí grandes autores, grandes personagens e grandes géneros literários, que ainda hoje são lidos. Portanto, nós publicamos, por exemplo, Robert E. Howard ou Lovecraft, são autores que viveram nos anos 20, 30 do século passado. E os seus contos, as suas obras, quase 100 anos mais tarde, do género fantástico, do género épico, do género de fantasia, de ficção científica, ainda hoje são deliciosas de se ler. São influências incontornáveis do género. Inspiram milhares de artistas, ilustradores, romancistas, contistas, porque são géneros realmente que se tornaram, não digo eternos, mas que parecem ser eternos. E o que é que havia muito nessas revistas? Os universos partilhados, ou seja, eu escrevia uma história num determinado Alguém contexto, continuava, não é? alguém escrevia uma história lá também, e depois eu escrevia uma história no cenário do outro autor, e havia essas trocas do universo partilhado, que é uma coisa muito gira. Os surrealistas também tinham coisas desse género, não é? Alguém começava e depois tentava até dificultar a vida ao próximo, e o próximo tinha... Mas aquilo era, digamos, às vezes absurdo, não é? Os surrealistas, como é que ele se chamava? Tem um nome. Esta técnica de escrita conjunta. É também dos surrealistas, dos franceses. Aqui eram os universos partilhados, partilhavam os personagens, partilhavam a geografia do mapa, as divindades, mas depois cada um escrevia a sua história. E aquilo era publicado, eles recebiam, não digo a metro, mas a palavra, não é? Por X palavras recebiam X dólares, tinham que escrever muito rápido, mas a quantidade de obras-primas que saíram, até um Tarzan, um Flash Gordon, não é desse submundo. Exatamente, que hoje em dia inspiram tantos filmes, tanta banda desenhada, tanto romance, é uma força dessa cultura pop que subsiste hoje em dia. Estamos a falar de pessoas que viveram há 100 anos. O que é que se escrevia em Portugal há 100 anos que seja lido hoje com tanto fervor e que influencie tanta coisa? Com exceção do Essa e pouco mais, não há nada. E o Essa era só conhecido aqui. Um Robert E. Howard, ele que se suicidou com 30 e tal anos, ele ainda hoje é conhecido em todo o mundo. Há séries de televisão, há desenhos animados, há jogos de tabuleiro, há bandas desenhadas, há t-shirts, há chapéus, então, fazem filmes, às vezes não são grandes filmes, é verdade. E os contos leem-se, publicam-se, são adaptados, são traduzidos, portanto são forças da natureza. Eu destaco o Lovecraft no horror e o Robert E. Howard na fantasia épica é uma espécie de sword and sorcery, como eles chamam, espada e feitiçaria. É um subgénero do fantástico. E pronto, portanto, no próximo volume, o segundo volume, que eu tenho quase terminado. O que é que vai ser? Qual é que vai ser? É o mesmo género, não é? Mas agora com outras paisagens, com outros destinos. O Benjamin Tormenta,
tem mais casos para investigar, é desafiado por mais clientes, continua a dar destaque à geografia nacional, em Lisboa, no Chiado, naquelas zonas de Lisboa que nos tocam a todos, mas desta vez ele vai ao Porto e tem um ponto bem extenso que se passa no Porto. E tive aqui já está escrito. Está mesmo a acabar, ainda hoje estive a escrever, eu penso que mais uma semana, 10 dias acabo. Foi uma grande dificuldade, eu por esta altura já conheço bastante bem a Lisboa do século XIX. Eu tenho, e se não tiver de cabeça, eu tenho aqui umas pilhas de livros com fotografias, com descrições, com tudo. Há para organizar passeios, em Londres há passeios. Não tenha dúvidas, eu um dia destes vou fazer um passeio do Benjamin Tormenta para levar a vários locais e contar um bocadinho da história, porque eu tenho descoberto coisas deliciosas sobre Lisboa. O problema é que eu não sabia nada sobre o Porto oitocentista. Eu sabia que tinha umas muralhas que hoje em dia já não tem, sabia que era muito mais pequeno, sabia que era uma cidade sombria e fria. Eu acho que ainda é mais sombrio que Lisboa e, portanto, tem os sítios ainda mais esconsos que Lisboa. Mas está muito diferente o Porto. E encontrei uma série de livros com descrições maravilhosas da época, lá está, das casas de prostitutas, dos asilos, dos órfãos, dos palacetes, das figuras aristocráticas que andavam com os carros velozes encomendados de Inglaterra, o negócio do vinho. Encontrei tanta coisa e mais, utilizei como espinha dorsal, como eu faço em Lisboa com essa, eu fiz com o Júlio Diniz no Porto. O Júlio Diniz que agora faz 150 anos que morreu. Pronto, então eu peguei nas personagens dele, de um dos romances mais conhecidos dele, e roubei essas personagens e conto uma história em que elas estão envolvidas, e o Benjamin Tormenta também está envolvido, que eu acho que é uma viagem... Qual é o livro do Júlio Diniz que foi aproveitado? Uma Família Inglesa. Uma Família Inglesa, sim senhor. Olha, quem fez muito curioso, quem fez uma apreciação literária ao Júlio Diniz, porque era o autor preferido dele, foi o nosso Prémio Nobel da Medicina, o Egas Muniz, que tinha nascido em Avanca, muito perto de Ovar, onde há hoje o Museu Egas Muniz, o Museu Júlio Diniz, e onde o Júlio Diniz passava tempo a tentar curar-se da tuberculose. E é muito curioso essa paixão do Egas Muniz, um cientista, por um escritor do século XIX. Aliás, a primeira biografia do Júlio Diniz é do Egas Muniz. E mais, a leitura que ele faz da família inglesa é uma leitura psicanalítica, muito inspirada pelo Freud. O Egas Muniz, pouca gente sabe, é também um dos primeiros receptores em Portugal da psicanálise do Freud. Engraçado. E, portanto, há uma ligação aqui com a ciência. O Júlio Diniz também era médico. Ele era médico, inclusive a Universidade do Porto já publicou a sua tese de doutoramento, que é a influência dos fenómenos meteorológicos no corpo, as coisas assim estranhas. Estranhas hoje, na época aquilo podia ser. E também tinha um herbário que agora está a ser mostrado no Museu Romântico. Há até uma polémica do Museu Romântico do Porto, porque aquilo mostrava como é que era a burguesia no século XIX, limparam aquilo e fizeram um museu, digamos, muito despido, contemporâneo. Eu queria muito visitar, eu estive no Porto para fazer alguma pesquisa em campo e quis muito visitar esse museu, estava tudo fechado e descobri que o destruíram, quer dizer, tiraram todo o recheio das casas e puseram aquilo uma coisa muito branquinha, muito moderna, igual a milhões de coisas que já existem. É verdade. Lá se foi o Museu Romântico. Tem sido muito polémico, mas o Porto, digamos, do Júlio Diniz, digamos, é algo que merece, digamos, esse tratamento literário. Então, o nosso detetive do oculto vai até lá desvendar uma coisa, desvendar um mistério. Vai até lá, lá está, eu sigo para a Lisboa oitocentista pela mão do nosso grande Júlio Diniz, e depois tem outro conto que para mim foi a realização de um sonho, que é um conto que tem como espinha dorsal mais um livro do Eça de Queiroz, que é o Egito, com o relato da viagem. A inauguração do canal de Suez, não é que ele faz essa viagem? Essa foi a inauguração do canal de Suez, mas depois teve alguns dias no Egito, no Cairo, e não só, visitou umas ruínas, visitou uma casa de banhos turcos, e então, eu esse livro já o tinha lido N vezes, desde miúdo, que eu adoro esse livro, e o Benjamin Tormenta vai ao Egito, e são 200 páginas com aquele que eu penso que será talvez o conto mais interessante que eu escrevi. Mas que um livro, esse conto sozinho, não é? É a dimensão do conto, segundo aquelas numerações que o mercado editorial usa para catalogar os vários tipos de obras, já encaixa na secção romance.
mas vai estar no meio do próximo livro, misturado com outros contos, porque a minha intenção é colocar o Benjamin Tormenta a visitar as principais capitais do século XIX. Portanto, já esteve no Cairo, esteve em Lisboa, esteve no Porto, quero muito levá-lo a Londres, porque aquele nevoeiro de Londres, onde depois vivia um Drácula e um Conan, um Sherlock Holmes, eu tenho que levá-lo ao Tormenta. Ele também terá que ir a Constantinopla, que era a capital do Império Otomano, e era uma cidade estupenda. Eu já tenho aí 3 calhamaços para ler sobre Constantinopla, para um terceiro volume, e quero muito levá-lo ao Rio de Janeiro. Estou agora a juntar material sobre o Rio de Janeiro, que já não era uma colónia, era já um reino independente. Claro, faz agora 200 anos, vai fazer 200 anos que o Brasil se tornou independente. Mas era um pedacinho de Portugal ainda, porque havia muitos portugueses, tínhamos a língua portuguesa, era uma independência muito recente, portanto, nos próximos volumes o Benjamin então, Tormenta... até teve global, o Benjamin Tormenta. Sim, mas não, Lisboa vai ser sempre... A sua casa. De onde é que veio o nome Benjamin Tormenta? O seu quartel-general. De onde é que veio o nome de Benjamin Tormenta? Há alguma inspiração? Eu tento no livro, todas as personagens terem nomes mais ou menos de época. Não tenho aqui um Luís Miguel, ou podia ter um Carlos Fiolhais, já é um nome... Epa, isso é... Já tem assim umas emanações mais... Fiolhais é um nome assim muito estranho. E então tem uma série de personagens com nomes e apelidos da época que eu investiguei. O Tormenta, porque o Benjamin Tormenta tem uma particularidade que nós não falámos, que é ele está possuído por um demónio milenar. Um demónio milenar com quem que está preso dentro dele e com quem ele tem uma relação. E fala, não é? Tem um boldo que fala por aí, não é? Exatamente. O demónio fala, o demónio pressiona, o demónio ameaça-o. Diz as coisas, digamos, mais incríveis. Não é bem ele, é uma voz interior. É uma voz interior. Está num boldo, está num registro diferente. Exatamente. E o Benjamin Tormenta tem uma relação tensa com esse habitante, esse parasita que vive dentro dele, mas, na verdade, ele também não conseguiria fazer as coisas que faz. Sem essa ajudinha sobrenatural, não é? Sem essa ajuda sobrenatural. Portanto, há ali uma relação, não digo de amor-ódio, mas de aceitação-ódio, que se torna, ao fim e ao cabo, um bocadinho, acho a parte até mais interessante do livro e que vai unindo os vários casos. E o lado gráfico do livro? Isto tem aqui umas gravuras muito bem conseguidas, são também do próprio autor, estas gravuras? Sim, eu fiz uma ilustração para cada conto, em que tentei reproduzir um bocadinho o estilo da época, aquele estilo riscado. Sim, sim. Gravuras da época, exatamente, e fiz uma ilustração para cada conto, que é algo que eu depois também pretendo fazer no segundo volume. O autor não só escreve como desenha. Faço algumas ilustrações de vez em quando, assim mais a título pessoal, e quis muito fazer essa experiência também neste livro. O próprio design do livro, a capa... Eu aqui fui o homem dos 7 instrumentos, quis pôr um produto... Mas tem um design original e está bem produzido. É um livro que, como objeto, também é muito interessante. A maneira como... Isso é importante, sabe? Cada vez mais o livro também é um objeto. Quando ele está na livraria a competir com milhares de outros livros, às vezes o livro que é bonito ganha no desempate. Não é? Ter uma boa sinopse. A capa é do autor também. A capa é, sim, aqui com o Benjamin Tormenta, ele está no Cais de Sodré, e este hotel atrás é o Hotel Central, é um hotel onde o Eça de Queiroz recorre várias vezes na sua ficção. Várias personagens ficam aqui hospedadas. Portanto, isto é o Cais de Sodré, que na altura se chamava a Praça dos Remolares, uma coisa assim. Sim, tinha um relógio de sol e tudo, era bastante diferente. Ora bem, estamos a aproximar do fim. Talvez pedir, se alguém tiver a escutar-nos e goste de intervir, colocar algum comentário, questão, é agora a altura. Alguém quer ligar o microfone e fazer uma pergunta ao nosso convidado ou um comentário? Porventura ainda não terão lido o livro, mas se tiverem alguma curiosidade... Ora bem, se não leram ainda, aqui está o livro, O Deus das Moscas Tem Fome. Eu estou quase a acabar de ler e depois vou fazer isto até ao
oferecê-lo ao Rómulo para ficar à disposição de mais gente, para que mais pessoas possam ler. Nós, o Rómulo, é uma biblioteca de cultura científica e achamos que cultura científica não é apenas estritamente a ciência. Cultura científica, por exemplo, esse excerto da Oliveira, de algum modo, há aqui um relato quase científico da história, vista através de um ser vivo. E, portanto, convidamos o Luís Corte Real, quando estiver em Coimbra, que talvez possa assinar este livro e fazer uma sessão, enfim, sobre o próximo livro, presencial, ao vivo, porque, apesar de tudo, acho que é outra coisa, não é? Estamos todos com saudades de nos encontrarmos a 3 dimensões. Sem dúvida. Mas através destes quadradinhos do Zoom. Isto do Zoom foi uma grande invenção e tem facilitado muito a vida. E tem hoje tem 3 ou 4. Na Europa toda, andei com gente de toda a Europa hoje de manhã e, de facto, isto funciona muito bem e é extraordinário, só que a vida não é esta coisa chata no ecrã. Mas graças à ciência, mais uma vez, estamos a ganhar a nossa liberdade e a vida vai normalizando. Apesar de ainda agora sermos testemunhos de tanta gente que não compreende a ciência, que não aceita a ciência, que vai para lá atrás, que dá o mau uso à internet. A internet é uma ferramenta estupenda, mas também é um poço terrível de desinformação quando mal utilizada, quando nós não sabemos onde ir buscar. O Luís, para terminar, o Luís tem estes 2 amores, por um lado a ficção fantástica e ficção científica também, e por outro lado a ciência pura e dura que se transmite ao público através de bons livros de divulgação. Como é que uma pessoa consegue conciliar estas 2 visões, o mundo tal como ele é e o mundo tal como imaginamos que ele seja, embora não seja? É assim, eu encontro as minhas respostas na ciência, o meu conforto encontro na ciência, a minha espiritualidade não está em meditações ou em yogas ou em procurar divindades que me deem respostas. A minha espiritualidade está toda na ciência. Alguém dizia, quando nós, um cientista dizia que quando nós ouvimos a explicação de como é que uma estrela tem esta cor ou aquela se torna mais bela ainda. E eu acho que é verdade. Quando eu sei a razão científica para haver estrelas de diferentes cores, eu sinto-me em comunhão com o universo. A origem, perceber as origens, de onde vimos, para onde vamos. Completamente de acordo. Sim, o Carl Sagan tinha muito essa visão. A visão que o universo não perde com a visão científica antes, digamos, excita a imaginação. Ganha, sem dúvida, porque é o nosso contributo. Nós não sabemos se somos a única espécie pensante do universo. Pode-se dar esse o caso. E como dizia alguém, é igualmente assustador sermos a única e não sermos a única. É tudo assustador. Mas se formos a única, é nosso dever decifrar e interpretar tudo o que conseguirmos. Ao mesmo tempo, eu gosto de ficção. Gosto de escrever, portanto eu adoro livros, seja de ficção, não ficção, seja fantástico, seja um bom thriller, um bom policial, um bom Essa de Queiroz, eu gosto de tudo. Tento que sejam bons livros, porque infelizmente a vida é curta e não podemos ler tudo. Tento escolher, não é? Quanto tempo demorou este livro a escrever? É assim, eu escrevo todos os dias, 200, 500 palavras e tento escrever de manhã. Portanto, hoje às 5 e pouco da manhã já estava no meu computador a escrever as minhas 2 horas. Eu diria que aproveitei a pandemia, sim. 7, 8 meses. Disciplina que o autor se obriga, não é? Sem disciplina não consigo e só consegui finalmente escrever, porque eu tenho 47 anos e desde os meus 10 ou 12 que o meu sonho era ser escritor. Portanto, eu publiquei a editora porque adoro livros, mas sempre tive o bichinho para escrever, eu nunca quis ser astronauta nem futebolista, eu queria ser escritor, desde miúdo. Agora já é. Agora já posso dizer que já sou, tenho um livro, pronto, mas gosto muito de ser editor, e é o que de mais próximo existe com ser escritor, é ser-se um editor, porque se trabalha com escritores, porque se edita manuscritos, porque se dá luz a projetos que de outra maneira nunca existiriam, mas eu só consegui escrever este livro quando identifiquei as minhas falhas como escritor a nível de organização e as corrigi. Porque imaginação, ideias, vontade, eu tinha tudo. Faltava uma disciplina. Porque isto de escrever é sofrer. E levantar às 5 da manhã para vir escrever é como aqueles atletas, que os olímpicos, que a gente não dá valor, só os vê nas Olimpíadas, mas não, esquece que eles 7 vezes... dia a dia a treinar.
passa o dia todo a treinar, às vezes para grande sacrifício pessoal e das famílias deles. Eu não me estou a comparar com o atleta olímpico, mas também tive que criar a minha disciplina e adoro essa disciplina, adoro estar a escrever, adoro pesquisar. Metade do tempo é pesquisa, onde quer que eu vá, tudo o que eu encontro, se tem qualquer coisa de Lisboa, século XIX, é posto de lado, eu compro, eu fotocopio, gravo. Luís Corte Real, para terminar, e agradecendo muito, neste momento é mais escritor ou mais editor? Para que lado é que balança mais? Não, completamente para o lado da editora. Editar é o meu trabalho, tenho um projeto já há quase de 20 anos, que tem corrido sempre muito bem, temos imensos projetos que a pandemia atrasou um pouco, mas sem dúvida nenhuma que se me dissessem, Luís, não podes escrever mais a partir de hoje, isto era como se me arrancassem aqui um pedaço do corpo, porque eu preciso de escrever para estar bem. Começou a tornar-se um vício, não é? Como aqueles corredores que gostam de correr e não conseguem passar o dia antes de correr. É verdade. É um vício bom, mas é um vício. Muito bem, fica aqui O Deus das Moscas Tem Fome, de Luís Corte Real, o seu primeiro livro, e ficámos a saber que o segundo já está na forja e vai-se passar no Cairo e no Porto, esses dois sítios, digamos, misteriosos, onde há coisas ocultas que o nosso detetive Benjamin Tormenta vai desvendar. Muito obrigado, Luís, por esta conversa que fica arquivada aqui na Ciência às 6, nas files do Rómulo, Centro de Ciência Viva, da Universidade de Coimbra. Foi um prazer esta conversa. O prazer foi meu, muito obrigado pelo convite e até breve.